Muito bem, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Estamos de volta com mais uma aula sobre libertação familiar. Nós vamos entrar hoje na nossa terceira aula e vamos falar sobre cativeiros familiar e vamos falar um pouquinho sobre espíritos familiares. Você notou, você percebeu que existem certas dificuldades na sua família que parece ter uma origem mais profunda, né? Você olhou assim e falou, meu Deus, existe algo por trás disso. E essa raiz profunda, essa questão familiar mais profunda, por mais que a gente lute, por mais que a gente guerreie, por mais que a gente ore, parece que algumas coisas que não vão mudar. Parece, né? Mas hoje eu quero trazer para você chaves, quero trazer para você códigos bíblicos, espirituais, para ajudar você a identificar e a romper esses espíritos familiares que podem ser que eles estejam influenciando a nossa casa, a sua família e a sua geração. Muito bem, a pergunta é, você está pronto para descobrir e vencer essa batalha espiritual junto comigo através da palavra de Deus? Se você estiver pronto, se prepara para uma jornada de libertação na sua casa. Se você já acompanhou nossas aulas anteriores, você já sabe do que nós estamos tratando nesses vídeos, né? Que é sobre uma batalha espiritual dentro da família. Mas, de novo, se você ainda não viu, volte, vá ver, vai assistir para você entender melhor. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante. Esse tema tem afetado muitas famílias. É um tema que ele é um pouco polêmico, mas não tem problema. Nós vamos tratar esse tema com muito cuidado, com muita atenção, para você entender. Lembrando que se você tiver dúvidas, você vai deixar a sua dúvida nos comentários desse vídeo. Ou se você identificar alguma coisa na sua família, pastor, identifiquei que existe um espírito familiar na minha família, que está rondando, que não está nos deixando prosperar, vencer, viver o melhor, deixa seu comentário aqui, que a gente vai analisar o seu comentário e vamos, de repente, te ajudar mais de perto. Bom, vamos lá. Muitas das vezes, na maioria das vezes, parece que existe algo maior por trás dos problemas. Se a gente começa a analisar, são problemas que se repetem em nossas famílias. Quais são esses problemas mais comuns, vamos dizer assim? Por exemplo, separação, doenças, falência, mortes estranhas, fracassos em relacionamentos, fracassos no trabalho, na sua vida profissional e um monte de outras áreas que podem estar sendo algo que está difícil de você vencer, áreas que está difícil de você vencer na vida. E quando essas áreas ficam presas, né, na verdade, pode ser, veja bem, gente, eu não estou generalizando, mas pode ser que há uma realidade, que há uma questão espiritual por trás disso, tá? E nós vamos hoje entender isso. O que eu chamo de espíritos familiares. Esses espíritos, eles operam, eles trabalham, muitas das vezes, né, na vida de casais, de casas, de famílias. Quais são os objetivos deles? É manter famílias presas, manter as famílias em cativeiros, né? Manter as famílias em fortalezas espirituais, né? Em ciclos de derrota. E aí você começa a ver que a sua vida não deu certo, que a vida do seu pai não deu certo, que a vida do seu avô não deu certo. Aí você consegue, então, identificar que existe um espírito familiar agindo por trás disso, né? E quando a gente identifica, a gente usa o nome de Jesus Cristo, que tem poder para expulsá-lo e decretar a liberdade na sua casa e na sua família. Primeira pergunta que nós temos que fazer para nós entendermos isso: o que são os espíritos familiares? Essa é uma pergunta que você precisa entender. Se você quer guerrear, você precisa saber contra o que você quer guerrear.
Resposta para você: espíritos familiares são entidades espirituais que se aproveitam das fraquezas e do desconhecimento espiritual e até das portas abertas na nossa vida e na vida de nossos antepassados para operar, olha que interessante, para trabalhar, para operar em nossa família, em nossa casa. O que eles fazem? Eles tentam trazer confusão, divisão, doença, pobreza, morte, falência. Eles criam ciclos negativos que se repetem de geração em geração. Entendeu? Esses são os espíritos familiares. Quais são os objetivos dele? O que eles têm? Quais são os propósitos dos espíritos familiares? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa de citar algumas coisas para você entender. Ó. O objetivo deles é manter as famílias presas em padrões de fracasso, desunião, destruição. E de novo, eu repito tudo que eu falei lá atrás: falência financeira, mortes estranhas, enfim, tudo isso. A intenção dos espíritos imundos é não ver a felicidade da sua família. Tá? Essa é uma dos maiores objetivos dele. Mas nós precisamos identificá-los. E quando eles são identificados, confrontados, nós podemos expulsá-los em nome de Jesus da nossa vida. Mas primeiro, coloca isso na sua cabeça. Primeiro precisamos entender como eles operam, ok? Como eles operam. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e ouça o que a palavra de Deus nos diz: para que Satanás não tome vantagens sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, os seus objetivos. Para que Satanás não tome vantagem sobre nós, não ignoramos os seus desígnios. Nós não podemos ignorar os ataques espirituais que vêm contra nossas famílias. Nós não podemos ignorar. Precisamos estar atentos e preparados para agir. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Precisamos estar prontos, atentos. E como que a gente vai estar atento? Nós temos que identificar o inimigo, e quando nós identificá-los, nós precisamos estarmos preparados para agir, ok? Então vamos lá. Segundo ponto, segunda pergunta que nós temos que fazer para a gente entender a respeito da libertação familiar. Como os espíritos familiares afetam a nossa família? Os espíritos familiares podem se manifestar de várias formas. Coloca isso na sua cabeça. Quando a gente fala de manifestação demoníaca, você já imagina aquela cena na televisão de algumas igrejas, o demônio gritando para um lado, gente esperneando. Hoje, a maioria das vezes, o diabo ele está querendo ficar quietinho dentro da tua casa sem que você perceba. Mas vou te dar alguns exemplos de como ele pode atuar, ele pode se manifestar. Primeira coisa que eu identifico na maioria das famílias que vêm passar pelo gabinete pastoral junto comigo: eles se manifestam através da divisão e da desunião. Eles se manifestam através da divisão e da desunião. Espiritualmente falando, esse espírito eles começam a semear discórdias entre os membros da família. Ele começa a semear, fazendo essa discórdia, eles começam a fazer com que os pais e os filhos, o filho contra o pai fica contra o filho, há uma discordância, há uma guerra, uma briga. E não há concordância entre o marido e a mulher, e não há concordância. Aí começa a viver o conflito dentro de casa. Gente, é tão ruim um lar conflituoso, é tão ruim um lar onde não tem paz, sabe? Onde a gente olha assim, a gente vê as pessoas sempre em constante conflito, as pessoas pisando sempre em ovos, tomando cuidado com o que fala, como fala, né? Você já viu isso? De repente, se você parar para prestar um pouquinho mais de atenção,
você vai ver que existe ali um espírito familiar trabalhando através da desunião e dos conflitos. Outra forma que ele se manifesta é através de doenças recorrentes. Muitos problemas de saúde, muitos problemas hereditários. Você vai encontrar aí doenças crônicas, problemas genéticos. Já viu aquelas pessoas que tem na família, assim, de repente, uma pessoa que tem algum tipo de debilidade física, aí daqui a pouco nasce outro que também tem, que a outro também tem. Aí você começa a ver que todas as gerações têm, e aí você identifica também uma possibilidade de espírito familiar estar nesta família por conta desse ciclo vicioso de doenças, tá ok? Então vamos lá. Outra forma que outra ação de espíritos familiares é através da pobreza, de falta de prosperidade. Esses espíritos, eles começam a bloquear a prosperidade na vida das pessoas, o progresso financeiro. Eles começam a criar dificuldades financeiras que às vezes a pessoa não consegue nem explicar. Você já viu situações assim? A pessoa fazia... Eu atendo na igreja, gente. Como eu atendo pessoas assim? Aqui na igreja, quando eu falo aqui na igreja, porque eu estou gravando esse vídeo no altar da nossa igreja. Nós não temos uma sala pra gente gravar, então eu improvisei aqui no altar da igreja, né? Mas olha pra você ver. Aqui na igreja, eu atendo pessoas e falo assim: pastor, não sei o que acontece. Eu trabalho muito, eu ganho muito dinheiro. Entra muito dinheiro na minha conta, entra muito dinheiro na minha casa, mas a gente não tem condições, a gente não tem prosperidade, a gente não sobra dinheiro, né? Aí fica assim, aí você olha, a pessoa não tem uma explicação lógica. E às vezes, na grande maioria, essas pessoas, elas são até dizimistas da igreja, sabia? Elas dizimam, elas ofertam, mas não consegue explicar o motivo que ela não consegue ter dinheiro. O dinheiro simplesmente acaba na mão dela, sabe? E eu encontro também mais uma forma que ele se manifesta na nossa vida, através de fracassos em relacionamento. Gente, de verdade, na boa, a gente que trabalha com libertação aqui na igreja, como a gente vê pessoas que têm problemas de relacionamento, que não conseguem ser felizes, sabe? Esse espírito familiar, eles tentam atrapalhar, eles tentam minar a possibilidade da pessoa buscar um relacionamento feliz, da família, sabe? Um relacionamento conjugal feliz. Eles impedem, faz com que as pessoas, com os casamentos fracassem, acabem, sejam destruídos, né? E eles impedem que essa casa, que esse relacionamento tenha paz. É raridade, né? É raridade ter paz dentro desse casamento, dentro dessa casa. A gente trata muito casos assim, muito. Então, assim, esses são apenas alguns pontos que eles trabalham. Claro que tem muitos outros, através da sexualidade, através de vícios, muitos outros pontos que não dá pra gente colocar tudo aqui, mas tem muitos pontos aí que a gente poderíamos, né, pontuar aqui para vocês. O que é importante saber? É muito importante você saber que esses espíritos, eles trabalham de forma estratégica. Eles não trabalham de qualquer maneira. Eles aproveitam momentos de fraqueza para poder influenciar, causar destruição. Eles aproveitam esses momentos que você está mais vulnerável. Mas eu tenho uma palavra para você guardar no seu coração. Quando eles são identificados em Cristo, eles precisam ser identificados em Cristo, você pode expulsar e romper com todos os efeitos desse espírito familiar na sua vida
e na sua geração futura. Ok? Eu vou falar de novo. Quando você identifica eles, quando você encontrar diabo, você está agindo nessa área da minha vida, você pode expulsá-los em nome de Jesus e romper com todos os efeitos que ele traz na sua vida e em todas as suas gerações futuras. Aí você pergunta assim, pastor, ok, como eu posso romper com os espíritos familiares na minha vida, pastor? Como eu faço isso? Como romper? Como expulsar esses espíritos familiares na minha vida? Ótimo! Se você identificou e agora você acabou de fazer essa pergunta, eu vou te dar algumas chaves para você romper, ok? Vou te dar algumas chaves para você viver o melhor de Deus na sua vida. Você vai aprender como vencer e expulsar esses espíritos familiares que têm causado destruição em sua casa e na sua família. Com Cristo temos poder para confrontá-lo. Com Cristo temos poder para derrotá-los. E eu vou te dar alguns passos, algumas chaves para você poder alcançar a sua vitória. Primeiro passo, vamos lá, anota se você quiser. Primeiro passo, nós precisamos identificar esses espíritos familiares. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira chave que eu vou te dar, tá bom? Como nós vamos fazer isso? Você primeiro precisa de observar os padrões que eles estão trazendo sobre a sua família. Quando você nota algo incomum, tá, na sua casa, aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar esse padrão que está acontecendo dentro da tua casa, e aí você vai olhar para a sua geração anterior. Quem é a sua geração anterior? Os seus pais. Olha para os seus pais. Tenta identificar esse padrão repetitivo da vida dos seus pais. Vou dar um exemplo. Tá? Exemplo. Vamos supor que dentro da sua casa, os seus filhos, você tem um filho viciado em bebida, por exemplo. Bebida. Meu filho é viciado em bebida, bebe demais e tal, não sei o quê. Ótimo. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você e para o seu esposo se esse padrão vem de vocês. Aí você olha e fala assim, olha, pastor, meu marido bebe, mas bebe muito, mas de um tempo pra cá ele parou, depois que ele se converteu, mas ele bebia. Beleza. Opa, então existe uma semelhança. Aí você vai olhar pros pais do seu marido. Pastor, olha, o pai do meu marido bebia demais, era um viciado, era um alcoólatra. Então você já identificou um padrão. Você já viu que existe um espírito familiar aí agindo nisso. Então, primeiro passo, você precisa identificar os padrões. Eu estou dando a bebida, o alcoolismo como exemplo, mas existem outras áreas que você pode também observar. Por exemplo, questão de adultério, enfim, muitas outras áreas que você pode observar, tá bom? Esses espíritos familiares, eles costumam operar de forma silenciosa, sorrateira. Mas nós precisamos perceber, observar, né, essas repetidas, esses padrões repetidos na nossa família. E quando nós observamos isso, a gente identifica e a gente pega ele, a gente vê assim, olha, pai, ele está aqui. Esse é o momento que você vai fazer o quê? Você vai ter que orar a Deus. E você vai buscar em Deus o discernimento espiritual. E você precisa agir com sabedoria, ok? Então, primeiro passo é identificar. Primeira chave, identifica. Pastor, eu identifiquei e eu encontrei. E o que eu devo fazer agora? E agora que eu tenho a informação na mão, tá? Segunda chave, você deve renunciar qualquer pacto, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer padrão, qualquer aliança espiritual errada que foi feita, tá? Quando você identifica isso dentro da família, ok? Isso é um dos casos
muito forte, principalmente essa questão espiritual. Se na sua família houve prática de idolatria, feitiçaria, bruxaria e outras alianças ocultistas no mundo espiritual, você precisa renunciar. Você tem que abrir mão, porque isso atrai muita desgraça para sua família. A Bíblia vai falar no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 3, Deus ele deixa bem claro: não terá outros deuses diante de mim. Deus fala isso com muita clareza, tá? Então, precisamos renunciar a pactos errados e pedir perdão a Deus para a gente poder romper com as influências desses espíritos na nossa família, ok? Pastor, beleza, como que eu vou fazer isso? Eu renuncio, eu quero renunciar, eu preciso abrir mão disso. Calma, mas no final eu vou ensinar você como orar para fazer isso. Mas vamos seguir a aula aqui. Terceira chave: clamar por libertação em Cristo. Você tem que clamar por libertação em Cristo, só Ele. No nome de Paulo, de Maria, não é no nome de Paulo, de Maria, de João, não. É Jesus. É no nome de Jesus. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, a Bíblia vai falar assim, que Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Tá lá escrito lá: e eis que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Olha que palavra que Jesus deixou para mim, para você. Deus nos deu autoridade através de Jesus para expulsar esses espíritos e romper com toda a influência desses espíritos imundos sobre as nossas vidas e a nossa família. Quarto passo importante para você: usar a palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é a maior arma de ataque contra o diabo, é a palavra. No livro de Mateus, capítulo 17, nós vemos que Jesus ele repreendeu um espírito maligno. O versículo vai dizer assim, Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, e este menino ficou curado desde aquele momento, desde o momento que Jesus o repreendeu. Quando nós usamos a palavra, irmão, a palavra de Deus, nós podemos repreender os espíritos familiares, expulsá-los, mandar embora, declarar nossa liberdade em Cristo, a nossa vitória. Nós não ficamos mais escravos desse padrão de repetição familiar, não. Nós mandamos esse camarada embora. Tá bom? Então, quinto passo. Qual é o quinto passo, pastor? Permanecer em oração e sempre vigiar. A oração é mais uma ferramenta poderosa na luta espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz assim, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança. Permanecer em oração e vigilância nos ajuda a estar em alerta e identificar as investidas espirituais em nossas famílias e manter a nossa família, a nossa casa protegida, tá bom? Eu espero que você tenha se alimentado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É simples, é prático, mas como eu te falei, lá no e-book, reserva o teu e-book, deixa o seu comentário aqui, dizendo que você quer o e-book, tá? Que você quer reservar, de R$ 29,90, eu falei por R$ 19,90 para você ajudar a nossa igreja, o nosso ministério, Comunidade Casa de Maquir, tá bom? Mas lá no e-book vai ter muito mais profundidade nos assuntos, tá? E aí eu preciso que você comece a praticar, tá? Isso que nós ensinamos para você. Meu irmão, minha irmã, os espíritos familiares não têm poder sobre as nossas vidas, desde que nós tomemos as promessas, a autoridade que
Cristo nos deu. Nós podemos expulsá-lo, nós podemos romper com seus ciclos, nós podemos fechar as portas de destruição, de falência e viver a verdadeira liberdade, tá? Que Cristo separou para nós. Em Cristo, coloque isso no seu coração, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pastor, e agora o que eu faço com toda essa informação? Coloque em prática tudo o que você aprendeu hoje. Não permita que o inimigo ele continue agindo na sua casa, na sua família, na sua geração. Use toda a autoridade que Cristo te deu para expulsar esses espíritos e eu declaro, viva em paz na sua casa. A palavra de Deus nos reserva uma mensagem muito poderosa e eu já li ela aqui nesse vídeo. Eis que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Guarda esse versículo no seu coração. Agora preste muita atenção. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar, nós vamos falar como conquistar nossa liberdade espiritual e até em outras áreas da nossa vida familiar, tá bom? Então não perca, fique ansioso, daqui a pouco eu solto o próximo vídeo para vocês, tá bom? E até lá, continue orando e declarando a vitória em Cristo sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Não desista por nada. Agora, como eu tinha prometido, eu vou ensinar você a fazer uma oração para atacar, guerrear contra esses espíritos familiares, tá bom? Eu não precisa de você sempre fazer a mesma oração, mas eu vou te ensinar como que se ora nessa área da sua vida, tá? Então, se você puder, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e que você possa repetir comigo essa oração, declarando isso em voz alta na sua casa, junto com seus filhos, se puder. Se não puder, pode ser sozinho mesmo, mas declare isso tomando posse da sua vitória, tá bom? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e ore em voz alta. Pai Celestial, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti neste momento, com nossos corações cheios de fé e confiança no poder da Tua palavra. Sabemos que em Cristo temos toda a autoridade para vencer as forças do mal. E hoje, em Tua presença, declaramos a nossa liberdade. Em nome de Jesus, rejeitamos todo e qualquer espírito familiar que tem tentado dominar as nossas casas, as nossas gerações. Rejeitamos as influências malignas que tentam semear discórdia, doença, pobreza, fracasso, morte, entre outras mais repetições familiares. Não aceitamos mais, Senhor, a ação desse espírito que tem causado confusão, divisão e destruição em nossas vidas. Agora, com o poder que há no nome de Jesus, quebramos todas as operações desses espíritos familiares em nossas vidas, em nossas casas, em nossos projetos e negócios. Fechamos todas as portas espirituais que o inimigo tem usado para acessar e nos atacar. Em nome de Jesus, exigimos que toda obra do mal seja desfeita agora. Toda raiz de destruição seja arrancada agora.
tiramos das mãos de Satanás, Senhor, e seus demônios, todo o poder e autoridade que eles possam ter tentado exercer sobre nossa família e sobre a nossa casa. Que toda confusão, todo o caos e toda destruição que esse espírito tem causado sejam agora removidos em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que somos livres, que temos a paz de Cristo, que essa paz reine em nossos lares, que a tua presença seja o nosso refúgio, a nossa força e a nossa proteção, que toda a herança de destruição e maldição familiar seja quebrada, destruída pela tua paz e pelo nome de Jesus, pelo teu amor e pela tua prosperidade. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que em Cristo temos vitória. Tomamos posse dessa vitória agora e em nome de Jesus somos livres de toda a ação maligna sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso libertador e salvador, nós oramos e dissemos amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus fique com você, com sua casa e com a sua família. Que a liberdade em Cristo encha cada canto da sua casa e do seu lar. Que Deus abençoe e até a próxima aula.